Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e está diferente porque é especial. Estamos direto da AgriShow, a principal feira de agronegócio. E claro, aqui ao meu lado está o presidente João Marquesan. Presidente, muito obrigada por estar com a gente aqui no Agro Record News. Começo perguntando principalmente quais são os destaques dessa edição que a AgriShow trouxe de diferente em 2024. Em primeiro lugar, eu que agradeço pela oportunidade. E quero dizer para vocês o seguinte. O AgriShow é a maior feira de máquinas agrícolas em campo aberto do mundo. Nós estamos aqui com 800 marcas expondo na feira. E aqui reúne o que mais moderno, mais avançado tem em novas tecnologias para o agro. Hoje nós estamos vivendo o agro, entrando no agro 5.0. Nós estamos vivendo do agro 1.0, depois 2.0, 3.0, as evoluções do agro ao longo do tempo. E agora nós estamos entrando no agro 5.0, onde nós temos toda a parte de agricultura de precisão, telemetria e, consequentemente, nós temos a inteligência artificial começando a trabalhar junto com as máquinas, que serão máquinas que conversam com as outras máquinas, máquinas inteligentes, máquinas sem operadores. Então, tudo isso aí já existe e é uma tecnologia dominada aqui no Brasil. E o Brasil é um grande fabricante de máquinas agrícolas. Nós somos mais de 1.800 marcas de máquinas agrícolas, fabricantes de máquinas agrícolas no Brasil. E tudo isso implica em dizer o quê? Trazer mais benefícios, mais resultados para o agricultor brasileiro, que é o campeão nacional. Inclusive, tem uma meta ambiciosa do país aumentar o índice de mecanização, não é? Sim. No Nova Indústria Brasil, que é o plano de reindustrialização, neoindustrialização brasileira, no âmbito da agricultura familiar, nós temos 23% só das máquinas agricultores têm algum tipo de mecanização. Dentro deste governo, nesses próximos anos, é levar de 23% para 70% o índice de mecanização para esses agricultores. Darem mais condições para eles produzirem, melhorar a produtividade. E também no âmbito da agricultura empresarial, 50% das máquinas agrícolas hoje no Brasil têm entre 10 a 15 anos de idade. Estão totalmente defasadas, envelhecidas, então precisam ser renovadas. Não obstante a isso, nos próximos 10 anos nós vamos aumentar 2 milhões de hectares todo ano para aumentar, sair de 80 milhões de hectares para 100 milhões de hectares de área cultivada, sendo que isso tudo vai elevar a produção de 330 milhões de toneladas para 500 milhões de toneladas. Então, tudo isso são desafios agora que vêm para frente nos próximos 10 anos e desafios muito bons, porque nós estamos falando de melhorar e aumentar a produção brasileira. Porque ainda nós temos dentro do Brasil insegurança alimentar. Muita gente ainda que não tem como comer. E para isso implica dizer que nós precisamos de emprego e renda, para que essas pessoas que não estão na insegurança alimentar passem a comer mais, porque comida tem no Brasil, falta poder aquisitivo. Então que a gente vença esses desafios, né, para fortalecer ainda mais o nosso agronegócio brasileiro. Muito obrigada, parabéns pela oportunidade, muito obrigado. Parabéns pelo sucesso da AgriShow e claro que a gente separou mais uma reportagem especial para você, direto aqui da AgriShow em Ribeirão Preto. Um assistente digital conectado diretamente ao celular que responde a qualquer dúvida. Essa ferramenta você já conhece, né? Pois é, agora ela chegou ao campo. No caso desse programa, conectado direto ao aplicativo de mensagens, as perguntas podem ser feitas por mensagem de texto ou por voz em qualquer idioma. Rudolf, por favor, ligar o pivô 1 em avanço, molhado, a 50% de velocidade. A conexão vai da tela ao campo. Com a ferramenta é possível controlar também pivôs de irrigação remotamente. O pivô ele tem uma vazão constante, né? Então você programa o horário de início, o horário de fim. Então, muitas das vezes você consegue programar o horário do começo, onde que ele vai parar, se ele vai parar no ângulo 10, ângulo 30. Você consegue, baseado também
na quantidade de chuva, né, que você mede do pivô, saber se você vai colocar mais ou menos água. Então é um método inteligente, né, de você controlar a irrigação de forma remota. Inovação também na área de negócios agro. Esta aqui é uma plataforma de agricultura digital que combina dados, informações e insights para a construção de novas soluções no campo. Para você ter uma ideia, a tecnologia é capaz de oferecer a prescrição de densidade populacional de sementes, recomendação de nitrogênio e acompanhamento especializado para cada talhão. É uma plataforma que permite você fazer prescrições, trazer essas prescrições para uma máquina e aí essa máquina executa essa prescrição, a gente consegue monitorar se aquilo está sendo feito de maneira correta. Depois que você faz isso, eu consigo acompanhar tudo no campo e ver como aquilo está evoluindo e ao final eu coleto as informações de colheita e consigo saber do ciclo completo, como aquilo evoluiu, os resultados, o que você precisa melhorar, não só dentro do ciclo, mas também para o ciclo seguinte. Mas para que toda essa tecnologia realmente possa chegar ao campo, existe um fator essencial, a conectividade. De acordo com o Ministério da Agricultura, apenas 30% das propriedades rurais do Brasil têm acesso à conexão, tornando esse assunto um dos grandes desafios para o desenvolvimento pleno do agronegócio no Brasil. Pensando justamente nisso, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, lançou uma cartilha voltada a melhorar a conectividade em áreas rurais. O manual possui 12 diretrizes relacionadas a políticas públicas que focam os esforços do poder público e do setor privado no desenvolvimento da oferta de conectividade no campo. O grupo de trabalho que desenvolveu essa cartilha, ela preferiu dividir em 6 orientações voltadas para a geração de oferta de conectividade nas propriedades rurais, ou seja, de que maneira a gente consegue levar a infraestrutura necessária para gerar a conectividade, e a outra metade da cartilha ela foca bastante na geração de demanda por conectividade, ou seja, de que maneira os produtores rurais e a população rural consegue, a partir do acesso, ter condições de maximizar os seus negócios por meio da tecnologia, por meio de máquinas inteligentes, de agricultura de precisão, que só são viabilizados por conta da conectividade. A CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral do Governo do Estado, realiza trabalho junto aos pequenos agricultores justamente para ampliar a oferta de conexão em áreas menores e mais distantes. O levantamento dessas áreas, né, onde não existe essa conectividade, e a gente depois senta, nos reúne com as empresas de conectividade e a gente determina, então a gente escolhe qual a melhor forma de levar a conectividade para essas áreas. A conectividade no campo não é só para o produtor comprar ou vender o seu produto, né? Mas também ter isso, ter um acesso rápido a mecanismos de segurança e de saúde também. Poder chamar uma polícia quando precisa, poder chamar uma ambulância na propriedade quando precisa. Isso traz dignidade para o homem do campo, né? Além das novidades tecnológicas, anúncios importantes aconteceram aqui na AgriShow. Um deles é do governo de São Paulo, com ações e investimentos que chegam ao valor de R$1 bilhão e 400 milhões de reais. Secretários do Estado e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram no primeiro dia da AgriShow em um evento com assinaturas de acordos. O ex-presidente Jair Bolsonaro também participou da reunião. Foram entregues chaves de equipamentos do programa Protrator, títulos de regularização fundiária, além do anúncio de um decreto para um plano estadual de irrigação sustentável. Setor gigante que movimenta 40% do nosso PIB, quase 50% da balança comercial e está quebrando recordes. Passou o Mato Grosso exportações agora no primeiro trimestre, quase 6 bilhões de dólares de superávit, e o governo acompanhou. Recorde de FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, recorde de Protrator, recorde de seguro rural, decretos e resoluções que vão transformar a irrigação, conectividade, temas importantes para esse setor cada vez dar mais orgulho para São Paulo e para o Brasil. O governador destacou o superávit da balança comercial do Estado e a liberação de recursos de ICMS para o produtor, no total de R$600 milhões. E outra questão importante, a liberação de recursos do ICMS. Então, a liberação do ICMS para os produtores rurais são R$600 milhões de créditos acumulados que estão sendo liberados agora. A gente está liberando 3 vezes mais o volume que o Estado de São Paulo liberava em média. Então, só de recursos do Tesouro do Estado, a gente está falando de 1,4 bi para o agro. É a maior liberação da nossa história e isso mostra o nosso comprometimento com o agronegócio de São Paulo. Além
Além de todas as divisas que serão geradas com a venda de máquinas e implementos agrícolas nesse período, a macro-região também é impactada positivamente pelo turismo. Nós estamos em um dos maiores eventos turísticos do estado de São Paulo, para não falar no evento do agro, que é o maior do Brasil, um dos maiores da América Latina. Aqui nós temos um impacto de mais de 600 milhões de reais na cadeia produtiva do turismo. A AgriShow investe pesado em novidades e tecnologias para o campo. Isso mesmo em um momento delicado para a produção de alguns grãos, afetada pelas variações climáticas na última safra. Uma das maiores feiras agrícolas do mundo está de olho no produtor que quer modernizar e tecnificar seu maquinário. As máquinas agrícolas, nós temos aí 50% das máquinas agrícolas estão entre 10 a 15 anos de idade, estão precisando ser renovadas. Então tudo isso aí denota que eles precisam continuar investindo. Então o que nós temos que ver é olhar sempre a longo prazo. É o que o agricultor olha, porque se ele ficar dependendo, hoje não chove, amanhã chove, aí ele não faz nada. Então ele tem que continuar fazendo o que ele sabe fazer de melhor, plantando e colhendo bem. E para isso, opções não faltam, como essa máquina fabricada por uma empresa brasileira capaz de colher multiculturas: milho, soja, feijão e amendoim. Boa para o produtor que trabalha com diferentes culturas ao longo do ano. Então, a mesma máquina, você trocando a plataforma aqui da frente e as peneiras, você consegue colher diversas culturas, né? Tanto vagens, como no caso do amendoim, como grãos, feijão, soja e milho. Então, essa é a primeira grande vantagem. E a segunda é a qualidade do grão, porque é uma máquina que oferece muito menos dano mecânico naquilo que está sendo colhido. Então, consequentemente, para produtores, por exemplo, de semente, ela entrega um valor superior também no graneleiro. Todo mundo sabe que a AgriShow é palco dos grandes lançamentos e novidades, como essa máquina aqui, que tem mais de 3,40 metros de altura, só de pneu 2 metros. Mas também tem pequenas novidades, como esse trator aqui. Este é voltado à fruticultura. A especificação dele é com foco em agriculturas específicas. Um exemplo, quero aplicar ele no cultivo da uva. Então, aquela uva que é a uva espaldada, que você precisa entrar embaixo. Então, ele tem uma especificação de um trator mais baixo, mais estreito, é onde a gente chama de tratores com especificações específicas para isso, para esse tipo de cultivo. E as negociações estão a todo vapor. Tem gente saindo com maquinário novo e fazendo bons negócios. Os primeiros dias e a gente está aqui super feliz, a gente já tem feito os bons negócios, isso mostra o aquecimento da agricultura, né? A gente sempre diz que o AgriShow ele é um divisor de águas, né? O ano começa após o AgriShow, então a gente está aqui muito feliz, diversos negócios acontecendo e bastante público também. E aqui em Ribeirão Preto, a capital do agronegócio, a educação também é destaque. Vários projetos trabalham o ensino para valorizar o que é feito no campo. O ensino por aqui vai além das matérias tradicionais. Hoje foi dia na Escola Municipal Dercy Séria, em Ribeirão Preto, de palestra sobre a importância do trabalho rural. Como a Thalita disse, eu vou falar um pouquinho do projeto Crianças no Agro, aqui adolescente já, né, gente? Já posso estender essa fala. O João aprendeu que foi necessário modernizar a agricultura para aumentar a colheita. Abre a terra, joga a semente e planta. Hoje em dia nós usamos a máquina que colhe e planta já. Então, facilitando mais nós e fazendo nós conseguir ter muito mais coisas para poder plantar. Essas meninas agora sabem que o cultivo não é fácil e precisa de vários cuidados. Eu não sabia como era feito, como matavam os bichos para ter mais produção, né? Achei bem interessante que eles explicou bem detalhadamente. A gente usa um produto para poder matar os bichos, tem animaizinhos que comem os bichos, então eles ajudam bastante na plantação, tanto quanto esse fertilizante que mata os bichos. O projeto Crianças no Agro foi idealizado por esta empresária, dona de uma indústria de insumos agrícolas da região. A iniciativa começou em Jabuticabal no ano passado e em 2024 chegou em Ribeirão Preto. 3.000 estudantes devem ser atendidos neste ano. Eu verifiquei na prática, na vivência com o meu filho que estava aprendendo sobre agricultura, que o próprio material didático estava de forma equivocada. E aí eu falei, não, eu preciso atuar e ter essa iniciativa. Então já desde então eu comecei a liderar esse projeto para implementar, para levar informação e ajudar as escolas a verificar quais os pontos que estão
defasados. Muitas vezes o material didático, ele encontra-se defasado com questões da agricultura da década de 40, 50. A proposta da indústria segue outro importante programa realizado pela Associação Brasileira do Agronegócio na região de Ribeirão Preto. O agronegócio na escola está na 24ª edição em 2024. Já alcançou mais de 300 mil crianças e jovens. Tudo começa na capacitação dos professores. A ideia é fazer essa capacitação de professores para que ele coloque todos esses conceitos que estão na realidade do dia a dia do agronegócio nas suas próprias disciplinas. Então não é parar para falar sobre agro. A ideia é que os professores coloquem esses conceitos na matemática, na física, na química, no português, no inglês, enfim. Aproxima a realidade daquilo que ele está ensinando em aula e torna esse aprendizado muito mais interessante, muito mais próximo para os alunos. Sempre no final do ano letivo existe uma apresentação sobre o que aprenderam. Os melhores são premiados. No ano passado, a Helena de Franca falou sobre a cadeia produtiva do sapato. Tudo começa aqui, com o couro da vaquinha e do boi. Este outro trabalho, de 2023, abordou a sustentabilidade da produção de laranja. A fruta pode ser consumida in natura, mas 50 a 55% das laranjas são industrializadas para a produção de sucos. Outro projeto que atua na educação para o agro na região é o programa De Olho no Material Escolar, que já aconteceu na AgriShow em 2023 e pretende levar 2.000 crianças de 8 diferentes cidades neste ano para a feira. Desta forma, os representantes do setor acreditam que conseguem mudar a percepção sobre o campo e mostram que o agro vai muito além da exposição de máquinas agrícolas. A gente espera com isso que a gente consiga cada vez mais mostrar esse grande e importante setor da economia brasileira, que em termos de ESG está aí na fronteira, com inovação, com conhecimento, com tecnologia. É isso que a gente quer, que o brasileiro tenha orgulho desse nosso importante setor. A gente fala agora da liquidez do mercado de algodão em pluma, que cresceu devido a uma maior flexibilização nas negociações. No intuito de liquidar os estoques da safra de 2023, vendedores estão disponibilizando novos lotes no spot. Em alguns casos, se mostram mais flexíveis nos valores de negociação. Postura reforçada pelas baixas externas da pluma, segundo pesquisadores do CPEA. Além disso, eles também buscam cumprir as entregas no mercado interno e os contratos de exportação. Por esse motivo, os embarques brasileiros de algodão estão intensos na parcial de abril. E caso os envios sigam no atual ritmo, o volume escoado pelo Brasil pode ser o maior deste ano. Já compradores que buscam refazer estoques seguem pressionando os valores de negociação. Depois de uma queda expressiva de 16% em 2023, os preços pagos aos produtores agropecuários começaram 2024 em ritmos de baixa. Entre janeiro e março de 2024, a queda do IPPA, Índice de Preços ao Produtor de Grupos de Produtos Agropecuários, foi de 15,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. De acordo com os pesquisadores, a retração está ligada às quedas observadas no índice, principalmente em grãos, com queda de 25,4%, e pecuária, com queda de 11,7%. A baixa do índice só não foi mais intensa porque o IPPA hortifrutícolas apresentou aumento de quase 45%. Já o índice cana-café se manteve estável nos primeiros meses de 2024. No caso dos grãos, a retração se deve às fortes chuvas, com desvalorização de quase 29% da soja. Já em relação ao forte avanço das hortifrutícolas, os principais responsáveis são a batata, com valorização de quase 68%, e a laranja, com 35%. As chuvas têm prejudicado o desenvolvimento do melão. Veja. No Rio Grande do Norte e Ceará, os preços do melão caíram no fechamento do dia 19. O amarelo foi vendido por R$ 54,00 a caixa de 13 quilos no Centro de Distribuição de São Paulo. O amarelo foi vendido por R$ 54,00 a caixa de 13 quilos no Centro de Distribuição de São Paulo, com queda de 6%. Isso é explicado uma vez que, apesar da baixa oferta, algumas frutas estão com pouca qualidade, em decorrência das chuvas de semanas anteriores, o que fez com que parte dos produtores locais vendessem com valores abaixo do mercado. Segundo meteorologistas, as chuvas devem continuar acontecendo na região. Assim, problemas de qualidade ainda poderão restringir o comércio.
Agora, uma ação importante para ajudar a divulgar e também a identificar as frutas produzidas no norte de Minas. Foi criado um selo. O selo traz informações como sustentabilidade, tecnologia, inovação, qualidade, desenvolvimento e procedência das frutas. Através do QR Code, o consumidor terá informações também sobre o movimento 100% nortineiro. O selo 100% nortineiro veio para comunicar os atributos das frutas produzidas no nosso território. A gente hoje fez o lançamento e entrega do selo, mas ao longo do tempo nós pretendemos trazer para debaixo desse guarda-chuva toda a produção saudável das frutas produzidas no nosso território. A 100% Nortineira é uma marca coletiva dos fruticultores do norte de Minas. O projeto começou em 2021 através de pesquisas e estudos voltados para a criação do selo, que vai atender produtores das regiões de Janaúba, Jaíba, Pirapora e Montes Claros. Juntos, os 4 polos englobam 29 municípios. Tem duas importâncias muito grandes esse selo. Primeiro, é claro, uma importância mercadológica, que a gente está colocando o selo de nossas frutas e nossos produtos, né, para divulgar aí a origem, os atributos que existem na região. Agora, eu acho que tem uma importância também na questão que o selo, né, literalmente, ele vai selar um compromisso que deve existir na busca pelo fortalecimento de todos os atores da cadeia produtiva, porque o produtor somente, esses produtos que a gente tem, essas frutas de qualidade, né, existem mais pessoas que fazem parte desse processo, né, e que precisam ser fortalecidos o tempo todo. Atualmente, 43 produtores rurais participam do projeto, que já está na 3ª fase, a selagem das frutas. Para fazer parte da marca, o fruticultor e o produto precisam atender a uma série de critérios de qualidade. O produtor, que cumpre os atributos para selar as frutas, deve ir à Abanorte e preencher um checklist para ver se o produto está apto a receber o selo. Em seguida, é feita uma avaliação na produção para confirmar se na propriedade está sendo realizado todos os cuidados exigidos para a excelência da produção. Toda fruta selada passa pelo cumprimento de regras ambientais. Hoje nós temos frutas que já têm um espaço no mercado, como a nossa banana prata, inicialmente conhecida como prata Janaúba, mas agora ela vai carregar a identidade desse povo que escolheu o norte de Minas, para fazer suas vidas e para gerar riqueza. O norte de Minas está entre os maiores produtores de frutas do país. A região carrega o título de 2ª maior produtora de banana do Brasil. A fruta, que é uma das mais consumidas no mundo, se adaptou bem ao clima semiárido. Além da banana, destaque também na produção de mamão, limão, manga e marmelo. O município de Jaíba, onde está localizado o maior perímetro irrigado da América do Sul e o 2º maior do mundo em área contínua, é uma das poucas regiões do país com registro de indicação geográfica. O reconhecimento tem beneficiado cerca de 2.500 fruticultores, que produzem mais de 450 mil toneladas de frutas por ano. Com mais de 45 milhões de toneladas de frutas produzidas anualmente, o Brasil se destaca como um dos maiores produtores do mundo. O país ocupa a 3ª colocação no ranking internacional. As exportações brasileiras de frutas em 2023 alcançaram receitas de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. O melhor desempenho já registrado pelo setor até agora. Com a marca, a expectativa é que os fruticultores do norte de Minas tenham ainda mais oportunidades de abrir novos mercados e que consigam também poder de negociação e valor agregado. E é isso, estamos nessa empreitada aí, nessa luta, e se Deus permitir, a gente já deu um grande passo. A gente espera que vocês, ao comprar uma fruta, uma banana, uma laranja, um mamão, olhem e observem. Se tiver o selo nortineiro, é porque é produzida com muito carinho, com muita responsabilidade. Já imaginou um plástico feito a partir da casca da banana? Ele existe e tem muitos benefícios. Ela é a fruta fresca mais consumida no mundo e o Brasil é o 4º maior produtor do planeta. Anualmente, cerca de 7 milhões de toneladas são produzidas por aqui. O estado de São Paulo é o que mais planta a fruta.
De acordo com os pesquisadores, a cada tonelada de banana processada são gerados cerca de 417 quilos de casca. Hoje, boa parte deste volume vai parar no lixo. Pensando em evitar o desperdício e oferecer uma alternativa não poluente para melhor armazenar alimentos, a Embrapa Instrumentação, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, desenvolveu um bioplástico feito a partir da casca da banana que seria jogada fora. Por um lado, a gente tem um monte de casca de banana sendo perdida, né? Por outro lado, você tem materiais biodegradáveis sendo necessários para substituir os plásticos convencionais. Então a gente pensou, por que não usar as cascas de banana, assim como outros subprodutos de alimentos, né, para produzir filmes biodegradáveis. O processo é simples. A casca in natura é desidratada em uma estufa e depois processada em um moinho até virar pó. Esse material é diluído em água e misturado de novo até ficar homogêneo. Daí vai para um reator. Depois é espalhado em placas e volta para a estufa para secar novamente. Está pronto um bioplástico com propriedades antioxidantes e com proteção contra a luz UV. A indicação, por enquanto, é para a indústria de embalagens de alimentos secos, como nozes e castanhas. Precisa de mais financiamento agora, né? Mas basicamente o que a gente precisa é, primeiro, aumentar a escala do processo, porque a gente fez isso em escala de laboratório, a gente precisaria testar numa escala piloto, por exemplo, e a gente precisa testar as aplicações, porque a gente imagina que seja interessante aplicar, por exemplo, para nozes e castanhas, mas a gente tem que testar isso para saber o quanto que isso vai afetar a estabilidade das nozes e castanhas. O que se sabe é que o produto tem desempenho igual ou até melhor que outros bioplásticos e os processos são mais simples e baratos, além de não gerar nenhum tipo de descarte. Da forma como a casca da banana vem da indústria para a gente, né? Nós processamos ela de maneira integral, ou seja, ao final do processo, ao final quando nós obtemos o bioplástico, a gente faz o aproveitamento integral, não geramos nenhum resíduo realmente. O governo de São Paulo anunciou a liberação de 600 milhões de reais em créditos acumulados do ICMS para fabricantes de máquinas agrícolas e também produtores de proteína animal. A divulgação foi feita no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A medida faz parte de um pacote de 1 bilhão e 400 milhões de reais que o governo vai anunciar para o agronegócio no próximo domingo. E o que cabe a nós é criar as condições para esse agro ser cada vez mais próspero. É levar a infraestrutura onde ela precisa chegar. Nós temos que ter o campo mais conectado do Brasil e isso é possível. E com pequenos ajustes, chamando as empresas de telefonia, usando até crédito ICMS, a gente vai conseguir conectar todo o campo de São Paulo. Hoje, o agro paulista é responsável por 700 mil empregos diretos e 40% do PIB do estado. A oferta de mandioca continua restrita nas regiões produtoras e com isso não consegue acompanhar a demanda por parte das indústrias. As chuvas da segunda quinzena de abril permitiram o avanço da colheita de mandioca em algumas regiões produtoras, mas prejudicaram os trabalhos em outras. De modo geral, informações do CPEA apontam que o volume ofertado continuou restrito. A demanda pela matéria-prima, por sua vez, esteve mais firme, principalmente pelas farinheiras, que têm buscado aumentar o esmagamento. Estimativas do CPEA indicam queda de 14% na quantidade de moagem registrada nas fecularias na última semana, o que elevou a ociosidade industrial para a média de 51% da capacidade instalada. As chuvas recentes impactaram na produção de cebola. Veja. Os produtores estão enfrentando dificuldades com a safra de cebola no Vale do São Francisco, na Bahia. Segundo informações do CPEA, a região apresentou alto volume de chuva nas últimas semanas. As precipitações ocorreram de forma irregular, chovendo mais em algumas regiões do que em outras. Nas lavouras mais atingidas, foi reportada a incidência de bico d'água. Desse jeito, não apenas a alta umidade tem prejudicado o processo de desenvolvimento dos bulbos, mas também a ocorrência de doenças, comprometendo a oferta e a qualidade.
Assim, esse cenário pressionou as cotações das amarelas híbridas, que caíram 5,5% e fecharam a semana na média de R$ 127 a saca de 20 quilos. Com a expectativa de 200 mil visitantes, a AgriShow sempre é palco de muita inovação e, claro, geração de negócios. Nas telonas dos cinemas, os carros voadores já navegam há muito tempo. Mas o que por muito tempo pareceu ficção está mais perto do que podemos imaginar. Na AgriShow, um carro voador chinês é destaque entre as inovações tecnológicas. Vendido a $515 mil, o equivalente a mais de R$2,5 milhões, o veículo pode voar até 130 km por hora e tem autonomia de 30 km, com recarga que pode ser feita em uma tomada em cerca de 30 minutos. A aeronave ainda está passando por processo de certificação no Brasil, mas a estimativa é que em 2025 esteja apta a voar. Por fora, esse carro voador parece uma espécie gigantesca de drone com hélices por toda a volta. Mas quando a gente entra dentro dele, a história é bem diferente. Olha, aqui ele não tem volante, não tem troca de marchas, não tem embreagem, porque ele é controlado de maneira totalmente remota. Ou seja, aqui dentro você só vai precisar se preocupar com o seu conforto e com a temperatura do ar-condicionado. Por ser bastante econômico e rápido, o veículo pode ser empregado para percorrer e observar as plantações de cima. 6 unidades da aeronave estão sendo negociadas durante a feira. Além disso, outras 13 já foram vendidas. É um exemplo básico, o aeroporto de Guarulhos com o aeroporto de Congonhas. Para você fazer essa distância, você vai gastar R$12 de eletricidade. Então é um custo muito baixo para você operar. A manutenção dela é baixa porque é totalmente elétrico e você não tem mais o piloto tradicionalmente dentro da aeronave, ele está fora comandando de forma remota. Bom, através de um laptop e internet a gente consegue fazer a conexão com 3 vias, então se a primeira falhar ainda sobram 2 e é totalmente automatizado. Na venda de aviões, o agronegócio também se destaca. No ano passado, 43% das aeronaves executivas vendidas por uma empresa aérea foram direcionadas para o setor. Bom, o agronegócio, todo mundo sabe, é um dos pilares da economia do Brasil, né? E existe agronegócio em todas as 5 regiões geográficas do país. O que acontece é que o pessoal precisa se deslocar. O empresário do agro, ele tem negócios em diferentes estados e diferentes regiões. Como a logística de deslocamento em termos de linhas aéreas comerciais ou rodovias não permite que ele possa visitar todas as plantas ou todos os locais que ele precisa, a aviação executiva se tornou uma ferramenta de trabalho para que ele possa fazer isso e otimizar e aumentar a produtividade dele. Também ocupando os céus para otimizar a produção no agronegócio estão os drones, utilizados geralmente para pulverização e mapeamento de plantações. A grande inovação trazida nesse segmento para a AgriShow é um sistema controlado por inteligência artificial que auxilia a operação de pulverização com drones, trazendo mais segurança, produtividade e também conforto para o trabalhador. Pela primeira vez, a gente traz uma estrutura onde o produtor rural ele consegue trabalhar com 2 drones ao mesmo tempo, tá? A gente olha que esses equipamentos, o produtor ele pode colocar os insumos um separado do outro, tá? E no tablet de operação, é um tablet super intuitivo, ele consegue mensurar a quantidade de cada insumo que vai ser usada na pulverização. Ali do outro lado, a gente tem área de vivência, tem chuveiro, banheiro, para que a pessoa também que esteja operando, ela consiga ter uma boa comodidade, um bom conforto no campo. A gente fala agora de café solúvel porque o consumo cresceu aqui no Brasil e é uma tendência que vem desde 2016. Aproximadamente 5.235 toneladas de café solúvel foram consumidas no Brasil no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 5,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX. O café solúvel brasileiro é líder de exportação e de produção mundial há mais de 50 anos. Mais de 100 países importam o produto.
alto. O grande desafio do setor é aumentar o consumo interno, o que já vem acontecendo desde 2016 com ótimos resultados, como o de agora. Exportamos para mais de 100 países anualmente, trazendo receitas de mais de 700 milhões de dólares, que coloca o café solúvel como o 13º produto de maior exportação do Brasil, do agronegócio brasileiro. E dentro dessa linha, o grande desafio é o consumo de solúvel no Brasil, no mercado interno. Por quê? Do total do café consumido no país, apenas 5% é na forma de solúvel, enquanto que no mundo são 28% a forma de consumo de café solúvel em relação ao total. Isso demonstra que temos grande espaço para crescer, mas não é crescendo concorrendo com café torrado, não é isso. Porque é uma complementariedade de utilização de café. Da mesma forma que tomamos um café filtrado, um café expresso, um café de cápsula, as várias formas de se tomar café, o café solúvel se encaixa em mais uma forma. Um dos motivos para o crescimento no consumo dos últimos anos são as ações adotadas pelas indústrias do ramo, que vem fazendo altos investimentos em qualidade e versatilidade nas formas de consumo, como o uso na gastronomia. Para determinados momentos, para aplicações como gastronomia, drinks, coquetéis, para momentos de atividades ao ar livre, de facilidade de se fazer, porque basta que se tenha água quente e o café, para que se tome um bom café. E isso tem dado resultado no país, porque desde 2016, quando iniciamos um levantamento de dados estatísticos mensais de solúvel disponibilizado ao mercado brasileiro, esse índice vem crescendo a 4% ao ano, na média. Isso está nos indicando que teremos um crescimento no ano de 2024 acima de 4%, que é o que a gente tinha projetado. A Abix também destaca maior interesse dos consumidores pelo esforço das empresas em oferecer diversos tipos de blends, misturas planejadas de diferentes tipos e variedades de grãos. A gente verifica que há um maior interesse dos consumidores, até pelo esforço das empresas em disponibilizar vários produtos com diversos tipos de blends, de embalagens, oferecendo nas gôndolas dos supermercados. Então, isso facilita a observação do consumidor, causa a curiosidade e o estímulo para se consumir, quebrando aquele preconceito de pensar que solúvel é tudo igual. Na verdade, não é assim. Como o café torrado, ele tem variedades de sabores, sendo puro arábica, sendo puro canéforas, a mistura entre blends de canéforas, que a gente fala conilon e robustas, com arábicas, com diversos tipos de qualidade, de processos de fabricação, enfim, há uma gama de disponibilidade muito grande de tipos de produtos que faz com que esse consumo venha respondendo positivamente e que nos dá grande motivação para continuar inovando. E o café é a segunda bebida mais consumida do mundo. A região noroeste do estado de São Paulo é uma das principais produtoras do Brasil. E o sucesso dele nessa região tem uma explicação. Na casa da dona Maria José, o dia não começa sem ele. É todo dia. E aí levanta ali, já a primeira coisa que faz é correr fazer um cafezinho. Café. Se não tiver o café, eu não consegue seguir as tarefas do dia. Não sei fazer mais nada, a não ser o café. Já para o Tadeu, a paixão pelo café foi tão grande que até virou profissão. Hoje, o barista procura pelos melhores cafés mundo afora e por métodos exóticos de preparar a bebida. O processo aqui é todo físico-químico, eu gosto dele porque ele é muito científico. Então o fogo aquece a base do globinho aqui embaixo, ele empurra a água, o vapor empurra a água para cima. Tá vendo? Ela já está subindo aqui. Eu vou jogar o café agora, ela vai ficar em contato com o café aqui em cima por alguns minutos. A hora que eu desligar o fogo, a pressão da parte de baixo diminui e ele puxa o café para baixo. A gente serve o café aqui de baixo, bem quentinho, feito na hora, moído agora, incrível.
alguns tripés básicos. A primeira coisa é escolher um bom café. A nossa região é rica em cafés de alta qualidade que vem direto do produtor. Eu aconselho quem puder ter um moedor e moer café na hora. Se você comprar café em grão e moer na hora, você vai ter um café muito mais saboroso. Mas uma dica básica que todo mundo pode fazer é lavar o filtro de papel. O filtro de papel ele tem uma resina, ele tem um resíduo que dá gosto na água. Então, antes de passar o café, lava o filtro com água quente, que aí você vai tirar esse sabor e vai deixar o café mais gostoso. O café sempre foi protagonista, principalmente aqui, na região nordeste do estado de São Paulo. No século passado, em Ribeirão Preto, existiam os barões do café. Mas com o tempo, o produto perdeu espaço para a cana-de-açúcar. Mesmo assim, o café migrou para praticamente a mesma região, conhecida como Alta Mogiana. Em Franca, capital do calçado, o café acabou roubando a cena e já superou as exportações, ou seja, tem mais café de Franca fora do Brasil do que sapato. É o que diz o engenheiro agrônomo, pesquisador e especialista em café. Franca sempre foi conhecida como a cidade do calçado, né? A terra do sapato, ainda é. A gente tem muitas fábricas de sapato, a produção ainda é significativa, mas hoje em dia o café ganhou espaço aqui sim. O Ribeirão Preto era o polo cafeeiro na época, né? E mudou muito devido à entrada da cana também. A gente vê que hoje a cana ganhou um espaço muito grande na região de Ribeirão Preto. De uns anos para cá, a região de Batatais, Altinópolis ali, que tinha esse viés de cana e café. Hoje em dia o café está começando a voltar a trabalhar, mas ainda assim em Batatais, por exemplo, região próxima de Ribeirão Preto, você pega Serrana, então cana, né? A gente anda para todo lugar, tem muita usina, muita cana. O sucesso do café daqui tem explicação. A região ela tem uma vantagem na sua, a gente fala terroir, né? Que é o clima da região. Então nós temos uma região aí com uma boa altitude para cultivo de café arábica, e daqui saem muitos cafés com notas sensoriais, né? Com sabores, frutado, caramelo, chocolate, esse sensorial que já vem do grão mesmo, devido a essa região ter essas características para poder construir e produzir um fruto de qualidade. Em abril se comemora o Dia Mundial do Café, mas um dia é pouco para homenagear o companheiro de todo dia. É a segunda bebida mais consumida no mundo, né? Então a gente não era de se esperar menos do nosso cafezinho aí. Café é bom para qualquer ocasião. Eu tomo na hora de dormir café. Então, assim, acordou, dormiu, café o dia inteiro. Para mim, o dia começa com café. Cafezinho não pode faltar? Não, de jeito nenhum. Esse não pode faltar. E ainda falando de café, os preços do Arábica dispararam em abril. Veja. O impulso vem da forte valorização do café robusto, influenciada por preocupações em relação à oferta global do grão, segundo pesquisadores do CPEA. Até o dia 22 de abril, o indicador da Arábica acumulava alta de 24%. Na última quarta-feira, este indicador atingiu, inclusive, o maior valor real desde fevereiro de 2022, ao fechar em R$ 1.342,17 a saca de 60 quilos. Segundo os pesquisadores, esse cenário tem favorecido a realização de negócios envolvendo a variedade, já que os atuais patamares são considerados mais satisfatórios pelos produtores. Você vai conhecer agora como é o sistema que garante a qualidade do leite até o produto chegar ao supermercado. Olha só! Por aqui, tudo é automatizado. Desde a ordenha em sistema carrossel, com 72 animais simultaneamente, até o envase do leite tipo A. O processo para tirar o leite dura 8 minutos e meio. De lá, segue diretamente para o laticínio, por onde passa pela pasteurização e envase. E todo esse processo é rápido. Quando o caminhão encosta do lado de fora, o nosso leite entre a vaca e o invase final, nós estamos a menos de 250 metros. Então isso favorece uma logística muito rápida entre o leite sair da glândula mamária da vaca e poder chegar na garrafinha. Então nós conseguimos produzir um leite do dia
entre sair da vaca e chegar na garrafinha, ele pode ter menos de 2 horas de intervalo. Nesta fazenda, a maior produtora de leite do Brasil, são envasados em média 10 mil litros por hora. O prazo de validade do produto embalado é de apenas 14 dias. Por isso, a venda e a logística de entrega também têm que ser eficientes. Um dos modelos é a pronta entrega. O caminhão já carregado visita os clientes, faz a venda e deixa o produto na hora. Existe um outro modelo que a gente chama de pré-venda, que é o vendedor passa num dia e a gente entrega no dia seguinte. É realmente muito ágil. Assim a gente garante o máximo de frescor. Além disso, o consumidor ainda tem outro benefício importante. Os parâmetros de qualidade do leite cru são bem restritivos e no tipo A existem menos bactérias. Cuidados que são diferenciais no mercado e conquistam cada vez mais o consumidor. Aqui no Agro Record News, a gente sempre mostra a força da mulher no campo. E aqui na AgriShow, tem AgriShow para elas, para nós, um espaço só para as mulheres. Aqui ao meu lado está a Marilda Melete, que é gerente da AgriShow. Marilda, qual que é a importância realmente de ter um lugar para as mulheres fazerem networking, trocarem ideias? Aí é fundamental, esse espaço é fundamental, a presença feminina vem crescendo muito no agro e nós detectamos que aqui na AgriShow precisaríamos desse ponto de encontro para que elas pudessem vir aqui e contar o que elas estão fazendo de novo, como ajudar e também ter novas inspirações dessas grandes mulheres do agro. Até porque muitas mulheres hoje administram as propriedades rurais. Sim, nós temos as sucessoras agora, temos as empreendedoras e é muito importante que numa feira dessa magnitude ela tenha um espaço dedicado para elas. Exatamente, a gente segue acompanhando tudo de perto, inclusive a partir de agora tem mais uma reportagem especial para você, olha só. A Jéssica é engenheira de produção mecânica e responsável pela tecnologia embarcada em algumas das maiores máquinas de um importante grupo. Já a Larissa é uma das poucas vendedoras externas de implementos agrícolas e atende os estados do Mato Grosso, Acre, Rondônia e Pará, tratando diretamente com os revendedores. Em comum, a paixão pelo agro. Bom, eu entrei no meio do agronegócio por um sonho, uma inspiração do meu pai. Meu pai trabalhou há cerca de 30 anos no ramo, então foi uma inspiração para mim. Então eu me formei em engenharia agronômica, sou agrônoma, e logo quando eu saí da faculdade trabalhei com gado leiteiro, depois eu comecei aí a aventura na parte de máquinas e estou até hoje. Meu avô é dono de uma máquina, e aí eu sempre achei isso muito interessante, acabei fazendo um estágio na Alemanha, em uma empresa, e amei o mundo do agronegócio. Além de que a gente precisa alimentar o mundo, então é um mercado super estável. E a força para se manterem em um ambiente ainda dominado por homens. Mas com muito querer, com muita vontade e sonhos, a gente vai desbravando e vencendo esses desafios. Então nós como mulheres, a gente acaba precisando se impor um pouquinho, mas no sentido de ter segurança daquilo que a gente conhece, se preparar, é claro, mas mostrar e ter confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente quer demonstrar. A Larissa, a Jéssica e muitas outras mulheres do agro estiveram reunidas essa semana na AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do mundo, realizada em Ribeirão Preto, no interior paulista. Pelas ruas do evento, a cada ano, a presença delas é maior. Tem vários anos que eu sempre venho e a gente sempre vem em busca de novidades, que é o que a gente sempre encontra aqui. E tá fantástico, como sempre. Cerca de 1 milhão de mulheres no Brasil são líderes de estabelecimentos rurais, de acordo com o último censo divulgado em 2017. Na região Nordeste, elas predominam. 57% das propriedades são lideradas por elas. No Observatório das Mulheres Rurais, a gente pode ver, do último censo para esse censo, houve um crescimento de quase 20% do protagonismo das mulheres como líderes de propriedades rurais no Brasil. E isso é bem importante, porque cadeias produtivas, como a cadeia produtiva do café, do leite, enfim, das culturas perenes, são cadeias que têm o protagonismo feminino. Porque eu estou na 4ª geração de mulheres do agro, então toda mulher tem um espaço, da porteira para dentro, da porteira para fora, onde ela quiser se posicionar. A gente tem muita capacidade para estar onde nós queremos chegar.
As exportações do agronegócio mineiro bateram um novo recorde no primeiro trimestre. Entre os destaques estão carne bovina e, claro, o café. O valor total das vendas internacionais do setor atingiu 3 bilhões e 400 milhões de dólares, aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume total foi de 3 milhões e 300 mil toneladas, acréscimo de 4,4% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. O grande destaque da pauta de exportação de Minas Gerais segue sendo o café, tanto em grão quanto solúvel. O café foi responsável por 47,4% das transações internacionais do agromineiro, totalizando 1 bilhão e 600 milhões de dólares, incremento de 23,2% no valor. Só nos primeiros 3 meses do ano, o estado embarcou 7 milhões e 600 mil sacas, aumento de 27,8% no volume. Isso mostra que todo o clima adverso no mês de dezembro de 2023, com chuvas poucas e esparsas e o clima muito quente, recuperou com o mês de janeiro, onde as chuvas foram maiores em volumes e a temperatura mais amena. Nos últimos 10 anos, nossas exportações para a China cresceram 4.000%, superando 250 milhões de dólares em 2023. Lembrando que a China já é o 6º principal destino da produção cafeeira aqui de Minas e continua crescendo. O café é o principal produto exportado pelo agronegócio mineiro, alcançando só nos primeiros 2 meses desse ano um valor superior a 1 bilhão de dólares. Foram mais de 5 milhões de sacas embarcadas para Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Japão, Itália e também a China. O complexo sucro-alcooleiro é o 3º principal segmento da pauta exportadora do agro do estado. O açúcar foi o item que puxou a alta, com 921 mil toneladas. Foram 484 milhões de dólares em exportação. Isso equivale a 80% a mais na questão do volume, do valor, comparado ao ano passado. Já em questões de volumes, foram 63% superior também, mostrando que o complexo sucro-alcooleiro cada vez mais está forte nas exportações mineiras. As carnes também tiveram um bom desempenho, com um total de 313 milhões de dólares e 100 mil toneladas exportadas, representando 9% das vendas do agronegócio. Destaque para a carne bovina, com aumento de 18% no valor e 30% no volume, totalizando 226 milhões de dólares e 52 mil toneladas exportadas. Os principais destinos das exportações mineiras de produtos agropecuários foram a China, com 794 milhões de dólares, os Estados Unidos, com 406 milhões, a Alemanha, com 270 milhões, a Bélgica, com 172 milhões e a Itália, com 156 milhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os produtos agropecuários representam 36% das vendas de Minas Gerais para o mundo. E para os próximos meses, as expectativas são altas, com uma previsão de avanço nas exportações de café, carne bovina e açúcar, além de uma recuperação no desempenho no preço das commodities. A Secretaria de Agricultura de Minas Gerais vem fazendo algumas ações em relação ao café, principalmente com o Certifica Minas, que é um trabalho que avalia desde o plantio até o pós-colheita do café, gerando emprego, renda, agregando valor ao produto. Isso também mostra que a governança na produção de café ela é muito grande e para os produtores que participam, isso mostra uma evolução muito grande no seu dia a dia. Já em relação ao complexo sucro-alcooleiro, a gente destaca a descarbonização da economia, porque a produção de álcool reduz bastante a necessidade de combustíveis fósseis. Com isso, a gente tem uma economia mais limpa e descarbonizada, sendo Minas um grande destaque do Brasil. E as exportações brasileiras de carne bovina in natura estão intensas. Até o dia 19 de abril, os embarques superaram 10 mil toneladas por dia, de acordo com dados da SESEX analisados pelo CPEA.
Na parcial, foram mais de 155 mil toneladas enviadas ao exterior, o que já representaria o segundo melhor abril da história. Em abril de 2022, recorde histórico para o mês, a média diária foi de 8.290 toneladas. Segundo pesquisadores do CPE, o volume atual deve ajudar no maior equilíbrio junto à oferta interna, dando sinais de mais firmeza ao mercado no curto prazo. O estado de Minas Gerais ocupa a 4ª posição no ranking de abates de suínos. E você vai conhecer agora 2 cidades que se destacam. Segundo o balanço realizado pela FAENG Senar, o abate de suínos em Minas Gerais somou 3,8 milhões de cabeças no primeiro semestre de 2023, o que representa uma produção de 298 mil toneladas da carne suína, em um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este resultado faz com que o estado permaneça na 4ª posição do ranking nacional, ficando atrás de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O nosso país é o 4º maior produtor dessa proteína animal no mundo e tem uma cadeia produtiva organizada e focada na qualidade de carne e outros produtos provenientes dos suínos. Para conhecer mais desse processo, vamos até o Alto Paranaíba. Agora, tá curioso para saber como é lá dentro da granja? Bom, nós vamos entrar, mas antes disso precisamos trocar de roupa, passar por um processo de desinfecção. É isso mesmo, um banho, para que os animais não sejam contaminados. Primeiro nós vamos conhecer as matrizes. São porcas gigantes, saudáveis e que em breve serão mamães. Elas ficam nesse local climatizado, recebem comida e água o tempo todo e são inseminadas. Então, aqui é a gestação e reposição, aqui é onde começa a magia da produção suinícola. Aqui a gente tem as fêmeas que são vindas provenientes da maternidade, pós-desmame, e as de reposição. A nossa granja hoje é toda voltada para o bem-estar animal, respeitando os animais, respeitando o contexto geral, que é pessoas, ambiente e animais. Isso também visando um produto final de qualidade e proveniente de uma granja que respeita. No sítio 1 são vários barracões. São espaços gigantes a perder de vista. Uma equipe que trabalha 24 horas por dia aqui e acompanha o animal até o momento do nascimento. Essa é a área de maternidade, local totalmente fechado e com ventilação o tempo todo. São milhares de filhotes que nascem todos os dias. Já na creche, no sítio 2, que fica no mesmo complexo industrial, o animal cresce de maneira assustadora. Em apenas 2 meses, ele já é considerado um leitão. Nessa fase aqui de creche, fica até os 65 dias de idade. Nesse segundo pavilhão, são mais dezenas de galpões. Haja perna para percorrer tudo aqui. O local também funciona como área de pesquisa. Esse é o animal na sua fase final, pronto para ir para a indústria. De acordo com a veterinária responsável pela granja, o trabalho aqui é de formiguinha, detalhado para não ter erro. Aqui é um trabalho em várias mãos, né? Então nós temos diversos colaboradores, empresas parceiras buscando um melhor rendimento no final, tanto lucrativo quanto de peso aqui e de bem-estar animal aqui também. Nós trabalhamos com uma grande seleção, animais com alto valor genético, né? Primeira coisa. A segunda coisa aqui, trabalhamos com a questão de bem-estar animal associado à sanidade. Aqui, né, na sala de desossa, a gente recebe os suínos após o abate, atendendo todas as normas de legislação, de controle de qualidade, temperatura. Aqui a gente, né, após desossar, separar os cortes, alguns produtos já saem acabados direto para o consumidor final, e a grande maioria da matéria-prima a gente, né, destina para a indústria, onde é feito bacon, calabresa, linguiças frescais e cortes temperados. São mais de 2.000 suínos abatidos por dia. O crescimento que está projetado para a empresa para os anos seguintes aí é algo em torno aí de praticamente dobrar essa produção. Alguns mercados aí, mercado de Rússia, Ucrânia, China, África, estão em processo de abertura e isso aí com certeza vai possibilitar colocar a empresa produzindo aí, abatendo essas 3.750 cabeças que estão previstas aí para serem processadas aqui.
Com a expectativa de 200 mil visitantes, claro, a AgriShow sempre é palco de muita inovação e geração de negócios. Percorrer os quase 600 mil metros quadrados da AgriShow é encontrar por todos os lados grandes máquinas e implementos agrícolas. São as estrelas da feira que atraem muita gente para ver tudo de perto. O seu José, produtor de laranja, veio da cidade de Guaraci. Ele não perde uma exposição. Olhar, já comprei caminhonete, já comprei implementos. Agora estou vendo um atomizador e um trator. O senhor vem ver as grandes máquinas da feira? Também. As grandes marcas, as novidades, né, do mercado, né? As 800 marcas do evento têm uma variedade de produtos que atendem cada vez mais a todos os tamanhos e necessidades do agronegócio. Em busca da rentabilidade, o agricultor que vem até a AgriShow também está de olho em pequenas novidades que podem trazer bons resultados e sustentabilidade lá no campo. O estande desta multinacional é um dos mais concorridos da feira. Apresenta dezenas de máquinas, mas por aqui não é preciso comprar um gigante para se atualizar na fazenda. É possível adquirir um sistema de computador mais moderno e conseguir a aplicação direta do produto químico contra a planta daninha e assim economizar até 96% na aplicação dos insumos. Nós estamos lançando a tecnologia do CN Spray Select. Então ela é uma tecnologia de pulverização seletiva, onde em tempo real, através de câmeras, nós fazemos a identificação das plantas daninhas e aplicando somente onde é necessário. Isso entrega para o produtor uma economia de até 97% em aplicação de defensivos, gerando também uma aplicação mais sustentável, devido à redução de uso de água e de defensivos. Neste outro expositor, o objetivo do novo equipamento é não desperdiçar nada na aplicação dos defensivos agrícolas. As perdas que chegavam a 100 litros agora não existem mais e o custo do manejo pode ter uma queda de até 30%. Na pulverização, na aplicação de defensivos, normalmente, quando vai trocar o produto do tanque, esgotou todo o produto ali, ainda fica, dependendo da máquina, de 80 a 100 litros, às vezes até mais, nas tubulações e filtros do equipamento. E aí, na nossa máquina, no MF500R, a gente tem a recuperação de produto que evita que isso aconteça, esse descarte no campo que pode afetar muito o meio ambiente e também trazer mais rentabilidade para o agricultor. Ele consegue recuperar todo esse líquido para dentro do tanque e reutilizar, se o produto permitir, ou descartar ele no local adequado. Esta outra empresa não vende mais somente os pivôs de irrigação. Junto com eles, existem sensores e equipamentos que fornecem diversos dados. A cor da terra no satélite indica o local que precisa de irrigação. E as fotos de alta qualidade podem identificar o inseto na lavoura. Tudo é controlado pelo computador e pelo celular. Hoje o pivô já ajuda o produtor tanto no monitoramento dessa lavoura. Então hoje a gente está apresentando aqui câmeras de alta resolução que ficam no pivô e que o algoritmo detecta praga, doença geolocalizada. Então isso aí garante uma eficiência operacional para o produtor também. Então ele só vai no local que tem um problema, ele sabe exatamente onde está esse problema. E aí o pivô passa a ser essa máquina que, além de irrigar, auxilia no manejo e também a possibilidade do próprio pivô fazer a aplicação daquele defensivo. Então também existem tecnologias hoje que permitem essa facilidade. Então é uma máquina multifunção hoje, o pivô de irrigação. A irrigação por gotejamento também evoluiu. Equipamentos instalados no solo analisam a umidade e o índice de chuva. Tudo automatizado com informações e relatórios, prevendo e recomendando de forma automática o uso da tecnologia. O meio ambiente ele fornece um número muito grande de dados, temperatura, umidade, pluviometria, que é chuva. E a gente coletando esses dados históricos e sabendo da necessidade da planta, a gente é capaz de criar uma recomendação econômica, uma recomendação assertiva que economize insumos e que renda mais. Então é produzir mais com menos. Vai começar a colheita de café em Minas Gerais e, claro, o produtor deve estar atento à maturação dos frutos. O mês de maio marca o início do período da colheita do café em Minas Gerais. O fruto é tradicional no estado, que é o maior produtor do Brasil. O cafeicultor deve estar atento aos cuidados necessários antes mesmo de começar os trabalhos. E a EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, orienta os produtores para que o trabalho de meses não seja perdido bem na hora da colheita. Algumas atividades que o produtor já deve
estar realizando para ter uma colheita de sucesso, né? Então, primeiro é a arruação de suas lavouras, que consiste na limpeza abaixo da saia do cafeeiro, retirando o excesso de folhas, galhos, mas também tomando bastante cuidado para não retirar excesso de terra e danificar as raízes do cafeeiro. Uma outra atividade é a contratação do safrista, a mão de obra, quem irá colher o seu café, ou o aluguel das colhedoras, se for o caso. E quem tiver sua própria colhedora, ela também já deve ter passado por uma boa revisão. Este ano, a maturação dos frutos está bem desigual nas lavouras mineiras. Um dos motivos, o fenômeno El Niño, que trouxe temperaturas mais elevadas e chuvas irregulares no período da florada. Segundo a EPAMIG, para a colheita, é preciso que aproximadamente 80% dos frutos estejam maduros. Um alerta para vocês, produtores. Ano passado tivemos floradas muito cedo, então atenção à maturação adiantada que tem ocorrido na maioria das propriedades. Produtor, rode suas lavouras para verificar os talhões que estão mais adiantados ou atrasados para já programar e fazer o escalonamento da colheita. Tentar colher primeiro as lavouras mais novas ou lavouras que estão pensando em podar, para não atrasar essa atividade. Outro ponto que merece atenção é a manutenção dos equipamentos que serão utilizados. Sem a revisão do maquinário, o produtor pode lidar com imprevistos e ter atrasos no cronograma. A estrutura da fazenda também deve estar preparada para a temporada, que deve seguir até o mês de agosto. Terreiros, maquinários, tulhas, lavadores, secadores de café, tudo deve ser passado por uma rigorosa limpeza. Segundo as projeções da Conab, a safra deste ano para o sul de Minas Gerais deve ser de 14 milhões e 900 mil sacas, 10,5% a mais do que no ano passado, quando a região produziu 13 milhões e 500 mil sacas. O sul de Minas é conhecido internacionalmente pela produção de café e para que a projeção de 2025 siga positiva, os manejos corretos devem ser feitos a partir desta safra. Peçam a seus safristas terem bastante cuidado no momento da colheita. Nós estamos na safra de 2024, mas não podemos esquecer que as plantas já estão com um crescimento de ramos para produzirem em 2025. Então é importante que elas estragam o menos possível. Os preços da soja seguem em alta aqui no mercado brasileiro e o impulso vem da demanda internacional. Levantamentos do CPEA mostram que os preços da soja estão mais firmes no mercado brasileiro, sustentados pela valorização externa. As médias de abril até o dia 25 dos indicadores do Paranaguá e do Paraná ficaram em 2,2% e 2,9% respectivamente acima das de março e já são as maiores desde janeiro deste ano. Até mesmo porque neste período preocupações com o clima sobre as lavouras da América do Sul impulsionavam os valores internos. Em relação à colheita de soja no Brasil, acompanhamento do CPEA aponta que as atividades se aproximam da reta final. Segundo a Conab, 86,8% da área cultivada havia sido colhida até o dia 21 de abril, aumento semanal de 3,6 pontos percentuais, mas abaixo dos 89% de um ano atrás. Esse menor ritmo dos trabalhos de campo se deve a precipitações no sul do país e em parte do Nordeste. Agora, notícias internacionais. A estiagem tem prejudicado muito a produção agrícola nas Filipinas. Nas Filipinas, que está entre os países mais vulneráveis aos impactos das alterações climáticas, a próxima colheita deverá ser abaixo da média, segundo o alerta da ONU. As perdas de colheita são estimadas em mais de 4 milhões de pesos, ou seja, cerca de 69 milhões de dólares. E os agricultores enfrentarão ainda mais dificuldades se a seca não acabar logo. Com a previsão de chuva para meados de maio, produtores esperam que traga algum alívio.
Mas condições mais secas do que o normal podem persistir até agosto, segundo autoridades. Para essa climatologista, a estiagem é tão severa quanto ao período do El Niño, da temporada de 1997-1998, que foi a pior safra de todos os tempos do país. Muitos agricultores contam com barragens para irrigação, mas os níveis caíram quase 50 metros e já não conseguem suprir toda a necessidade. A vazante da água forçou o fechamento de 2 usinas hidrelétricas mais cedo do que o normal, piorando já o tenso fornecimento de eletricidade. Alguns agricultores trocaram o arroz por vegetais, que necessitam de menos água, mas ainda assim os resultados estão abaixo das expectativas. Agora as águas subterrâneas estão secando. Mais uma preocupação para pequenos produtores que se viram como podem. Toda a situação de seca vem gerando um efeito cascata, já que sem cultivo não há rendimentos. A inadimplência vem crescendo no país à medida que a seca avança. Produtores de arroz de diversas províncias começaram a receber assistência financeira. Autoridades tentam buscar soluções, mas esperam ansiosamente pela principal delas, a chuva. Você aí, já pensou em produzir alga marinha? Uma rede foi criada para viabilizar ainda mais essa comercialização. A organização Green Wave tem ajudado a estabelecer as bases para uma geração de agricultores e produtores de algas marinhas nos Estados Unidos, enquanto trabalham para construir uma rede de produtores e compradores. Vista de um barco, a fazenda da Green Wave parece inexpressiva, pouco mais que linhas de boias brancas e pretas a algumas centenas de metros da costa de Connecticut. Mas, sob as águas escuras do Atlântico, suspensas por cordas amarradas entre as boias, a cerca de 2 metros de profundidade, escondem várias algas marinhas em vários tons de marrom. A Green Wave, que não usa pesticidas ou herbicidas, colheu no ano passado mais de 20 toneladas métricas de algas deste local e de outro um pouco mais a leste. Embora o cultivo de águas marinhas seja praticado há décadas na Ásia, essa aquicultura é um fenômeno relativamente novo nos Estados Unidos. Brandon Smith, que é canadense, trabalhou na pesca industrial durante anos, antes de se voltar para a chamada aquicultura regenerativa, cultivando recursos marinhos enquanto cuida do seu ecossistema e até o ajuda a florescer. A investigação mostra que as algas absorvem mais dióxido de carbono do que uma floresta terrestre com uma área de superfície comparável, ao mesmo tempo que fornecem nutrientes e um habitat para outros organismos vivos. Depois que uma colheita é colhida, ela é usada principalmente em produtos alimentícios, cosméticos ou como fertilizante natural. A Green Wave também cultiva mexilhões e ostras, que ajudam a purificar a água do mar. Mas a sua ambição vai muito além dos limites da fazenda marítima, que tem sido mantida intencionalmente pequena. Ele agora quer treinar a próxima geração de agricultores oceânicos. Para isso, a Green Wave desenvolveu um conjunto de ferramentas de formação desde livros a vídeos. Quase 8.000 pessoas lucraram com o treinamento. A Green Wave também emite ajudas iniciais de até $25 mil por projeto, graças a uma combinação de doações privadas e também públicas. E estabeleceu uma plataforma que reúne produtores e compradores com mais de 65 empresas envolvidas. E tem um outro fator bem interessante. A Green Wave desenvolveu uma técnica barata que permite que as algas colhidas sejam preservadas por até 10 meses. E enquanto as algas geralmente começam a se deteriorar depois de apenas algumas horas. Ou seja, uma técnica que promete revolucionar todo o modelo de negócio. A gente volta aqui para o Brasil para falar da batata. Segundo o CPEA, as ofertas continuam estáveis. O mercado de batata segue avançando o mês de abril com oferta praticamente estável e pequenas variações de preços. Segundo pesquisadores do CPEA, a área colhida na parcial deste mês se mantém semelhante à do período anterior. As cotações caíram 2% para R$ 78,19 a saca de 25 quilos na média das lavouras do país.
Ainda segundo o levantamento do CPEA, neste momento, as principais regiões responsáveis pelo abastecimento do mercado são Guarapuava, no Paraná, que iniciou a colheita da segunda parte da safra, Água Doce, em Santa Catarina e Bahia. Para maio, as previsões indicam uma tendência de diminuição na oferta, à medida em que a safra vai chegando ao fim. A exceção é a região da Chapada Diamantina, na Bahia, que ainda deve manter um bom ritmo de colheita no mês de maio, segundo pesquisadores do CPEA. A AgriShow é a grande vitrine do agronegócio brasileiro. Muitos negócios são fechados aqui, mas outros acontecem depois da feira. Palco de novidades e oportunidade de fazer bons negócios. Mais uma vez, a AgriShow se consolida como uma grande feira, seja em relação às filas intermináveis na rodovia e no estacionamento ou no volume de negócios. A 29ª edição terminou registrando impressionantes 13,608 bilhões de reais em transações comerciais e intenções de negócios, especificamente de máquinas e implementos agrícolas. 2,4% a mais que em 2023, que fechou com 13,290 bilhões de reais. Mesmo com o cenário não sendo o mais favorável para o produtor, com o clima de extremos de seca ou chuva, juros altos e falta de recursos controlados, as expectativas da feira foram superadas. Nos estandes, o sentimento era de satisfação. A gente recebeu muitos clientes importantes aqui na AgriShow, superamos a expectativa de vendas em mais de 40% e cada vez mais a gente vê como que é importante o agronegócio dentro do equipamento de construção e ainda mais a gente vê qual a importância de trazer toda a linha agro para o mercado brasileiro. Essa outra empresa trouxe para a feira uma grande inovação. Um motor para equipamentos pesados movido a etanol, que substituiria o diesel, que é mais poluente e caro. O interesse foi grande, mas a novidade ainda não está à venda. Mesmo assim, o volume de negócios fechados em maquinário surpreendeu. Esse ano a gente teve um crescimento de 7% de fechamento em relação ao ano passado, contando agora aí com a próxima semana que faltam detalhes de assinaturas de contratos, né? Então nós vamos chegar muito próximo de 90 milhões de faturamento esse ano. Cerca de 195 mil pessoas passaram por aqui esse ano. E além dos visitantes, quem expôs pela primeira vez também garantiu bons negócios. É um ponto de conexão, tanto dos nossos clientes, dos nossos representantes, da nossa equipe interna também da fábrica, né? Para poder entrar mais em contato com o agro, entender do nosso mercado, entender das conexões que a gente tem aqui. Então, para nós tem sido uma grande oportunidade. Resumiria assim, hoje a gente está presenciando o primeiro ano de AgriShow, mas com certeza terão muitos outros pela frente. Essa empresa está no mercado há 76 anos e participa da AgriShow desde a primeira edição há 30 anos. De lá para cá, não só o stand cresceu, como os negócios também expandiram. Olha, a AgriShow ela começou com uma inovação. Começou com uma crise no setor, em que você estava com dificuldade, o setor de máquinas estava com uma dificuldade muito grande de vendas. Aí juntou um grupo de empresas para criar a AgriShow. Ela seria um evento que não tinha festa, ele só tinha exposição de tecnologia. Isso deu certo, foi inovação. A edição do ano que vem já está marcada de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e, claro, a gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app eAgro.